CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Gente, antes da gente começar a falar aqui com o Gilberto, eu preciso fazer mais um registro importante desse nosso guru tecnológico. Eu sempre falo que ele é o nosso anjo da guarda aqui da CBN. Vocês lembram que na sexta-feira passada a gente fez um quadro sobre a escolha do tablet, a melhor escolha de tablet, não foi isso, Gilberto? Isso aí, falamos sobre dicas, né? Isso. De como escolher o melhor tablet. Sexta-feira, dia 19. Gente, no final de semana, esse quadro fez tanto sucesso, tanto sucesso. Esse podcast alcançou a posição número 40 na audiência do ranking da Apple dos podcasts mais ouvidos. A gente já tinha registrado a do Calor, que tinha ficado na posição 78, né, Gilberto? Isso. Agora a escolha do tablet na posição 40 e no ranking geral da Apple, o podcast do CBN e a Tecnologia ficou na posição 26. Não foi isso, Gilberto? Exatamente, 26 de todos os podcasts do Brasil inteiro, no Apple Podcasts de Tecnologia, ficamos na posição 26. Muito, muito, muito bom, viu? Parabéns, muito orgulho querido. Aí de fazer parte da equipe toda aí, de trabalhar e levar tecnologia, explicar tecnologia para os nossos ouvintes. O mérito é todo seu, meu bem. Você é o especialista, é o nosso anjo da guarda, merece todos os louros, viu? Parabéns mais uma vez pelo talento e pela sabedoria e por compartilhar conosco. Obrigado, muito obrigado. Agora sim a gente vai falar aqui do nosso CBN, a Tecnologia, trazer um assunto que essa semana chamou a atenção de todo mundo. Casal foi curtir as férias, final de semana, lá em Porto de Galinhas. E, de repente, viu um negócio estranho, brilhando e tal, achou uma tomada, foi tentar encaixar ali um carregador, não encaixava, descobriu o quê? Uma câmera espiã, uma câmera escondida, Gilberto. Exatamente, viu? Esse não foi o primeiro relato, várias outras pessoas e casais relatando que descobriram, né, câmeras escondidas em quartos de hotel ou imóveis alugados por temporada, né, para isso. E aí a gente vem aqui hoje bater um papo e explicar um pouco de como é que a gente pode identificar, né, que a existência de câmeras escondidas nesses locais, né, para isso, porque é uma baita invasão de privacidade. O locatário ou o hotel não pode fazer isso, né, nessa situação de uma completa invasão de privacidade disso, e a gente então tem algumas formas de tentar se proteger em relação a isso e tentar identificar exatamente a existência dessas câmeras. Então, vamos começar lembrando que as câmeras, hoje em dia, elas são conseguiram miniaturizar bastante, ou seja, são câmeras muito pequenas que podem ser colocadas em coisas muito pequenas também. Então, por exemplo, né, ou seja, o que a gente pode observar? Detetores de fumaça que ficam no teto do quarto de hotel, tomadas, como foi o caso desse casal, luzes noturnas de emergência, livros que estão na prateleira, pode ser só uma fachada para colocar uma câmera no livro, né, para isso, buracos na parede, né, quadros, porta-retratos e outras decorações, bichos de pelúcia que podem estar espalhados pelo quarto também, eles são implantadas as câmeras nos olhos desses bichos de pelúcia, luminárias em relação a isso. Então, ou seja, são todos locais onde possivelmente pode-se ter uma câmera escondida nessa situação. Outra questão interessante, assim, beleza, falamos aí que nessas possibilidades, né, de locais, mas aonde que eu vou procurar isso aqui? Então, na verdade, o interessante é que você observe onde é que seria o melhor ponto para ter uma visão, uma câmera instalada ali teria uma maior visão do quarto, por exemplo. Então, ou seja, não vai ser dentro de um armário, não vai ser num rodapé, vai ser num ponto provavelmente alto ou um ponto que tenha algum tipo de visão privilegiada do ambiente, né, que está sendo ou tentando se monitorar nessa questão. Então, focar, né, nessas áreas, né, e procurar nessas áreas se tem alguma coisa diferente nessa situação, né, para isso. Uma coisa importante, né, lembrar assim, que mesmo detalhes muito pequenos, né, você pode observar pode ter, né, uma câmera instalada naquela situação. E aí como é que a gente faz para poder monitorar essa questão? Então, uma vez que eu dei uma olhada, né, eu olhei esses pontos, aparentemente não tinha, ou está bem escondida a câmera, eu não consegui ver, né, nessa situação, e aí como é que eu posso verificar alguns indicadores que existem câmeras nesses locais? Então, normalmente, né, essas câmeras, elas ou têm uma pequena luz vermelha da fonte de alimentação, mas se ela está bem escondida a gente não vai ver essa luz vermelha da alimentação.
E aí eu posso utilizar um recurso bastante simples, que é o do nosso próprio celular, né? Essas câmeras, normalmente, elas, quando funcionam no ambiente completamente escuro, elas ativam uma luz infravermelha, que é a mesma luz que tem lá no nosso controle remoto. Quando a gente aperta lá o controle remoto e controla lá a televisão, home theater, outros decodificadores de TV, esse infravermelho é uma luz que a gente não vê a olho nu, mas a câmera do nosso celular consegue ver. Então, se eu apago toda a luz do ambiente onde eu estou, ligo a câmera e faço uma varredura na câmera, naquele completamente escuro, se essa câmera tiver essa função de infravermelho, ela vai brilhar no escuro na câmera do celular. Então, é um recurso relativamente simples, né, barato, que a gente tem no nosso celular, e eu já posso fazer essa localização, né, dessas câmeras de infravermelho que gravam, né, ou que capturam imagens usando infravermelho no escuro. Por isso que a gente tem que desligar a luz do ambiente para que a câmera imagine que esteja no escuro, e aí daí para frente ela vai ligar essa luz infravermelha para ter uma visão do ambiente em si. Então é uma dica. A outra questão é que essas câmeras normalmente elas são câmeras sem fio, né? Elas têm uma função, né, de transmissão dessas imagens captadas, né, por um ambiente, por uma entidade externa, para um atacante ou uma gravação de imagem externa a isso. Então, o que eu posso fazer também? Existem alguns equipamentos de detecção de radiofrequência, ou seja, de transmissão de radiofrequência, né, para isso. E aí eu consigo também, com esses aparelhos, aí são aparelhos específicos para isso, né, tentar localizar se tem alguém transmitindo alguma coisa, transmitindo em alguma frequência, né, dessa questão, e consigo, inclusive, nesses aparelhos, por medição de intensidade, localizar, inclusive, onde a câmera está, né? Ou seja, se ela está num livro, ou num quadro, ou em algum outro local do ambiente para isso. Então, são chamados detetores de radiofrequência para isso. São aí equipamentos mais específicos, né, para a gente usar também nessa situação. O curioso, assim, eu já tive uma situação dessa natureza. Eu aluguei uma casa para temporada, num certo local aqui do interior. Chegando no local, eu tenho os equipamentos, fiz uma rápida varredura e descobri que tinha uma câmera na luminária, né, da sala. Que isso? Né? E aí, exatamente. E aí, quem me alugou não comentou nada, não falou nada em relação a isso. Eu simplesmente fui lá, tampei a lente da câmera, ou seja, não tinha nada, não vai captar nada nessa situação, mas é bastante curioso, ou seja, acontece, né, e está muito mais próximo da gente do que a gente imagina muitas vezes. Né? O que eles alegam para fazer isso, gente, para colocar essas câmeras? Provavelmente assim, tem a questão de invasão de privacidade mesmo, né? Claro. Se ele quer ver a situação, ou ele também, como é um imóvel alugado, talvez ele queira saber se está sendo destruído alguma coisa, se está sendo roubado alguma coisa do imóvel lá, porque o imóvel estava tudo mobiliado, né, para isso, né? Mas essa situação, primeiro, é a invasão de privacidade, segundo, se tinha essa situação, ele tinha que avisar, né? Uhum. Essa questão, né? Que tinha uma câmera, estava monitorando o ambiente. É normal você ter uma câmera, por exemplo, virada para a porta de entrada, para saber se alguém está invadindo o ambiente, na porta da garagem, para saber exatamente se alguém está saindo com o carro, entrando com o carro naquele momento. Ok, isso é uma coisa esperada, né? Agora, dentro do ambiente, né? Dentro de casa, no quarto ou na sala, aí não, aí realmente é uma coisa bastante complicada. Não tem, num quarto de hotel, então, aqui não tem justificativa de segurança mesmo. Você Exatamente, tem um hotel, para né? entrar no hotel, para entrar no quarto, não, tem toda uma barreira ali para você chegar até o quarto, questão de segurança não é. Aí fica aquela dúvida, né? Foi o hotel que botou, foi algum funcionário assim mais... assanhado, que botou... Exatamente. Né? Na verdade, o que acontece nessa situação? Né? Se você detectou essa câmera escondida, na verdade você tem que procurar as autoridades e fazer a denúncia, porque com certeza isso é um crime, é um invasão de privacidade, é como se eu estivesse monitorando o telefone de alguém, eu estivesse escutando o telefone de alguém, né? É a mesma coisa, assim, estou quebrando o sigilo telemático de alguém para isso. Então a ideia da câmera é a mesma e você deve procurar uma autoridade para fazer a denúncia. Existe algum aparelho que faça essa varredura? Porque a gente já começa a ver na internet anúncio de aparelhos que identificam se tem câmera espiã no ambiente onde você está. Então, existem esses aparelhos que eu falei que são detetores de radiofrequência. São aparelhos, né? Aí tem
baratos, na ordem de 100, 150 reais, até aparelhos bem mais caros, na ordem de R$ 1.000, né, que ele faz a detecção se existe alguma câmera transmitindo algum sinal naquele ambiente, né? E aí, com a direcionamento, eu consigo chegar perto e ver exatamente onde a câmera está. Existem sim esses equipamentos, né? Tem que observar exatamente a eficiência dos equipamentos. Os muito baratos, eles têm uma sensibilidade limitada, os mais caros têm uma sensibilidade bem melhor, né, para identificar essa questão. E aí, com isso, você consegue, né, ter uma situação. Então, existe sim, né? O mercado, depois dessas denúncias, aumentou bastante, né, de propaganda desse tipo de assunto. É bom dar uma olhada nesses equipamentos para saber exatamente o grau de eficiência, perguntar, né, alguém que já tem esse tipo de equipamento também, ou então olhar nos comentários, né, se quem comprou já aquele equipamento, se foi eficiente e eficaz no uso do monitoramento. Uhum. E quando você falou que o celular capta isso, você falou que tem que desligar todas as luzes, né, para poder fazer a identificação. Quer dizer, só dá para fazer isso de noite. Exatamente. Então, Né? ou você fecha a cortina, deixa o quarto muito escuro, é o suficiente para a câmera entender que ela precisa ativar a luz de infravermelho, né? Para que você, através da câmera do seu celular, né, você consiga ter a visão, né, dessa emissão da onda infravermelha. Se você tem dúvida, inclusive, se o seu celular pode fazer isso ou não, tem um teste muito simples que você pode fazer, que é, pega o controle remoto da sua televisão, né, para isso, aponta o celular, o controle remoto para a câmera, né, do seu celular e aperta algum botão qualquer do controle remoto. Você vai ver que a olho nu, aquele LEDzinho que tem na ponta do controle remoto não vai acender. Mas se você olhar o controle remoto através da sua câmera, você vai ver que ele vai piscar, né? E aí você vai ver essa luz, que é a mesma luz emitida pela câmera, né, à noite, para enxergar, para ter visão do ambiente. Entendi. Bom, então agora ninguém está seguro em lugar nenhum, porque a impressão que dá é essa, né? Se eu for num hotel, por mais luxuoso que seja, eu tenho que fazer a verificação se eu não estou sendo espionado. Casa de aluguel, então, mais ainda, né? Exatamente. Infelizmente, a gente tem visto muitas denúncias dessa questão. Assim, eu tinha visto muitas denúncias relacionadas à casa de aluguel, né? Isso bastante, né? Agora, em hotel, era mais raro, mas agora parece estar ficando mais frequente também, né? Nesses ambientes, nessa questão, né? Bom, vamos continuar atentos a mais isso, né? A mais isso. E a gente segue aí acompanhando novos casos que a gente torce para não aparecer, mas que podem aparecer, né, Gilberto? Infelizmente. Infelizmente. Nossos ouvintes continuam mandando suas perguntas, 992994297. Você manda sua pergunta para o Gilberto, né, responder. A gente já respondeu aqui o ouvinte perguntando se esses aparelhos que são vendidos pela internet valem a pena. Gilberto disse que tem dos mais baratos aos mais caros, né? Mas o próprio celular resolve bem o problema, não precisaria comprar nada. Isso. Para esse tipo de câmera que emite ondas de infravermelho, o celular resolve bastante bem. Agora, tem câmeras que não usam essa tecnologia, então aí já você tem que usar a questão de detecção de RF, de radiofrequência, por exemplo, né? Para isso. Ouvinte aqui também perguntando, tem que avisar as autoridades, mas eu não preciso avisar o hotel primeiro? Assim, você pode usar o hotel, assim, eu avisaria as autoridades primeiro, porque o hotel pode querer interferir, tirar a câmera do lugar e tal. Eu avisaria primeiro as autoridades, para que elas fossem lá e verificassem a existência da câmera, e depois você pode avisar o hotel, né? Ele vai ficar sabendo exatamente disso, né? Mas eu avisaria primeiro as autoridades. Tá respondido o Fernando Azéias. Com relação à câmera, é o vídeo ou a câmera fotográfica do celular para fazer o teste do controle remoto? Tanto faz. Você pode ativar o vídeo ou a câmera do celular, que a lente, na verdade, o sensor é o mesmo, né? Dos dois casos, e vai funcionar do mesmo jeito. Beleza, então. Bom, hoje é quarta-feira, nós temos o golpe tá aí. O golpe tá aí. Registrato, o pessoal está se aproveitando disso, Gilberto? Exatamente, Patrícia. O Registrato, né, só para a gente posicionar nossos ouvintes, o Registrato é um serviço gratuito do Banco Central
que concentra todos o relacionamento financeiro de uma pessoa e mostra para você. Então, você entra no Registrato, quem tiver interesse, inclusive, em se cadastrar e ter essa consulta, só procurar lá no Google, Registrato Banco Central. Vai aparecer lá o link lá, você entra, tem que fazer um cadastro, tem que se autenticar, inclusive num dos bancos que você tem conta para isso, e aí vai ter nesse serviço do Banco Central todo o relacionamento financeiro que você tem com todas as entidades do Brasil. Então, se tem um cartão de crédito lá no seu nome, se tem um crediário no seu nome, se tem um financiamento no seu nome, contas correntes em bancos que você tem vão estar todas lá. Se aparece lá uma conta corrente que não é você que fez, alguém está usando o seu nome. Se aparece lá um cartão de crédito que não foi o que você fez, ou um financiamento que não foi o que você fez, alguém está usando o seu nome para isso. Então, para isso é que serve o Registrato. O que acontece é que o Registrato, de novo, ele é vítima do seu sucesso, né, nesse caso. E aí os golpistas estão usando o assunto do Registrato para abordar as suas vítimas. Então, eu tenho aqui uma mensagem, inclusive, que foi recebida, né, falando assim que, olha, eu sou atendente, faço parte do time de atendimento do Registrato, e aí estou entrando em contato com você, porque você no seu CPF tem valores a receber, né? E aí tem lá um valor e dá um link completamente estranho para você clicar para saber desses valores, de como receber esses valores. Óbvio que o Registrato não manda mensagem para ninguém, não liga para ninguém, muito menos vai ter dinheiro, oferecendo dinheiro para você que você tem lá guardado um dinheiro ou direito a um dinheiro qualquer em relação a isso. E aí o que o golpista quer basicamente é você clicar no link para ou você infectar o seu dispositivo, ou então você ser solicitada a informar dados pessoais, e com isso ele vai capturar esses dados pessoais que você tem para usar para um golpe contra você mesmo. Então, o que me deixou surpreso nessa mensagem é que ela é muito bem formatada, tem lá o logotipo do GovBR, tem o logotipo do Registrato, tem lá os valores, com tudo direitinho, como se fosse realmente uma mensagem oficial. A única coisa que realmente chama atenção é o link, que é um link completamente estranho, não tem nada a ver com o Banco Central, não tem nada a ver com o Registrato, mas ele pede, né, de novo, aquela urgência de você clicar naquele link lá para você ter direito a receber aqueles valores que ela coloca aqui, né, a atendente coloca para isso. Então, muito cuidado, é um golpe, como a gente tem feito desde 2023, janeiro de 2023, né, começamos com o quadro O Golpe Tá Aí, semanalmente a gente traz aí um golpe novo e como se proteger desse golpe que acontece aí na internet. Tá certo, Gilberto, obrigada mais uma vez por estar conosco, parabéns de novo. E tomara que esse agora também ganhe posições melhores no ranking da Apple. Tomara. Estamos torcendo aqui. Mas isso tem os nossos ouvintes. Agradecer os nossos ouvintes também pelas participações, pela audiência aqui que tem dado ao quadro, né? E aí estamos à disposição aí de mandar perguntas, vão ser respondidas com todo o prazer aqui para isso. E lembrando que tudo que a gente conversou aqui agora, os nossos ouvintes podem ter acesso lá no cbnvitoria.com.br ou na sua principal plataforma, a plataforma preferida de podcast que você gosta de ouvir os podcasts, tem lá também, só procurar por CBN Tecnologia. Peraí que eu falei que era o último, estava me despedindo, mas chegou outra pergunta aqui de ouvinte. Olha, o Narciso, tem como descobrir de onde está vindo um sinal? Quem está recebendo o sinal dessa câmera? Ou seja, quem está espionando? Quem está recebendo é mais difícil, né? Mas da onde está partindo, sim, que pela intensidade do sinal, esses aparelhos que eu comentei, eu consigo identificar, né? Olhando onde o sinal está mais forte, eu consigo identificar de onde está partindo. Aonde está indo, aí eu teria que monitorar o sinal para saber exatamente se tem algum tipo de indicação de para onde está indo essa informação, né? Ou seja, qual é o endereço IP, ou qual é a rede que ele está recebendo essa informação. É possível também, só que um pouco mais difícil. Tá certo. Gilberto, obrigada, viu, querido? Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações e até sexta-feira com mais tecnologia. Até sexta-feira.